Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Projeto Eclesiastes 3. Meu nome é Tanise Mikkelsen e hoje nós vamos continuar com a série falando de mulheres da Bíblia, mulheres de fé. E hoje nós vamos estar falando sobre Ana. E hoje eu estou aqui com a minha convidada, a Camila Santos. Camila, seja bem-vinda a esse podcast. Já te agradeço desde o início por estar aqui participando. E para iniciar, a gente vai ler uma partezinha lá da Bíblia que fala então sobre Ana. E aí depois a gente vai estar comentando sobre ela. Eu vou estar lendo então em 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 19, que vai nos dizer assim: Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. É muito linda essa passagem de Ana, né, Camila? É muito bonita. E então, me iniciando aqui falando sobre Ana, deixa eu pegar aqui que eu tenho umas anotações. Falando lá do início, né? Como ela foi persistente, né? Em Deus. Ela teve muita perseverança. Muita perseverança, porque se a gente for estudar bem a fundo o quanto ela sofreu humilhações, e além disso, o que vocês precisam entender é que, diferente de hoje, que algumas mulheres não querem ter filho, naquela época o não ter filho era como se fosse ser desonrada, né? Sim. Então imagina como que era para ela naquela época onde ter filho era uma coisa, né, muito importante para uma mulher, ela não poder gerar, né? Então, ensina pra gente questão da fé. Eu até anotei aqui a fé dela, né, a fé inabalável dela, porque eu creio que não foi fácil para ela, né, passar tudo que ela passou numa época ainda onde o esposo tinha mais do que uma mulher, né? Então ela era ali ainda, além de tudo, ela via a mulher, né, que estava junto, que convivia junto, dando filhos, e ela imagina como que ela pensava no coração dela: por que comigo não? Né? E trazendo para nossa realidade, às vezes não é só questão de gerar filhos, é tantas outras coisas que a gente passa e que a gente diz, né, meu Deus, ó, e às vezes realmente quando é algo que machuca a gente, eu já passei por situações assim em relação a um relacionamento mesmo, até alguém. E eu lembro que toda vez que chegava o Dia dos Namorados, para mim aquilo me deprimia. Eu não gostava nem de olhar as redes sociais, porque era uma dor minha. Mas é uma besteira. É uma besteira para quem não tem esse desejo no coração, né? Sim. Mas para quem tem esse desejo no coração, é algo que machuca. E quando a gente vê as outras pessoas, e é uma coisa que não tem o que a gente fazer, vamos dizer assim, né? Então eu imagino como devia ser o sofrimento, né, dessa mulher. Então, eu quero me apresentar primeiramente. Eu sou a Camila Santos, amiga da Tani de longas datas, né? Estamos aí, né, nessa caminhada de fé, e eu estou muito feliz de poder estar compartilhando esse momento contigo, desse projeto, que vai ser uma bênção, abençoando muitas vidas. Então, aqui nós vamos falar, né, então, sobre Ana. Já estamos falando algumas características, né, sobre Ana. Eu fiz várias anotações aqui também, né? Que ensina muito a gente. Ela ensina muito, né, Camila? Nossa, é algo assim, para nos fortalecer, né, em momentos que nós estamos sem forças. Sim. Aqui o que me chamou a atenção, né, que eu anotei aqui, que ela era uma mulher amada, né? Tem pessoas às vezes que têm essa questão de rejeição, mas ela era uma mulher amada. Ela era uma mulher amada. O marido tinha outra esposa, mas amava ela, né? Sim. Então ela era uma mulher amada primeiramente, cheia de fé, mas rodeada de impossibilidades. Sim. Improvável, né? Improvável. E eu vejo que essas impossibilidades que acabava oprimindo ela, né? Eu fico imaginando ali, quando eu lendo ali, né, sobre Penina, né, que Penina, cada vez que chegavam, né, ao ofertar ali, ao sacrifício, Penina disse que incomodava ela, né, e humilhava ela. E isso ia causando uma ferida ali nela, invisível, né? Quem sabe a Eucana sabia do sofrimento dela, mas não imaginava como estava o interior de Ana.
Porque só quem passa Só que quem realmente passa sabe o que sente, né? Isso. E eu gostaria, assim, de trazer hoje, assim, tipo, que existem muitas mulheres que estão sofrendo essas feridas. E eu vejo, assim, como às vezes são flechas invisíveis. Sim. Que são as piores. As flechas invisíveis eu falo, assim, como palavras, gestos, atitudes que são jogadas contra a pessoa, em várias situações, né, que acabam oprimindo a pessoa e a pessoa vai guardando. E quando é tipo uma flecha, um dardo natural, algo natural que vão lá e te ferem de outras maneiras, seria assim, tipo, esse ferimento, esse dardo chegaria até você, ao teu corpo, sangraria naturalmente para fora. Sim. Mas quando são invisíveis, eu vejo que isso sangra para dentro. Aí eu comecei a pensar em alguns casos assim que acontecem, né, em pessoas que têm ferimentos, alguns por dentro, tipo endemas. Alguma situação ocasionou e deu endemas, deu algum coágulo ou hemorragia interna. Isso gera a morte. Sim, meu Deus. Então eu trazendo assim, sabe, essa parte aí de Ana, isso e outras mulheres, isso pode gerar morte, essa parte espiritual e invisível aos nossos olhos. Pode estar essas mulheres sendo oprimidas por alguma situação, por alguma rivalidade, enfrentando alguma coisa no seu trabalho, seja lá em qual for a área, assim. Mas o nosso psicológico ele é muito abalado quando sofre isso. E existem pessoas que são mais fortes e outras são mais frágeis. Umas que algumas pessoas falam alguma palavra que é para machucar, mas as pessoas saem fortes da mesma maneira e não guardam. Sai do outro, né? Isso. Não faz diferença. Mas existem outras pessoas que têm essa fragilidade, que acabam guardando para si e trazendo reflexo no seu corpo, né? Pessoas assim que conversam bastante, você já nota que já começa a se calar. Pessoas que têm o hábito ali da alimentação toda regradinha, toda certinha, você já começa a notar que a pessoa já não está mais fazendo isso. Tá? Como diz ali que Ana não comia, né? Chegou certa parte que ela não comia. Tava desgostosa já da vida em si, né? Por causa dessa situação. Isso, e o seu rosto já transparecia. E diz, né, a palavra, né, que o coração... o coração alegre aformoseia o rosto. Isso, o coração alegre aformoseia o rosto. Sim. A alegria, então, que ela tinha outrora, já não tinha mais. Não tinha mais. Que aquelas flechas invisíveis estavam machucando o interior dela. E apesar do amor que ela recebia do marido, aquilo para ela já não era o suficiente, né? Com certeza. Como eu comentei ali do início, é bem isso, Camila. Porque chegou uma época assim, eu tava quase chegando nos 30, né? E aí tem aquela coisa, meu Deus, já tá na hora de casar, não tem? E aí eu dizia assim, quando as pessoas me falavam alguma coisa em relação a isso, a relacionamento, aquilo para mim já vinha de uma maneira negativa. Então aquilo me entristecia. Então eu poderia estar num dia bem feliz, mas se tocasse nesse assunto, para mim, aquilo me incomodava de uma maneira que chegou a um ponto que eu não queria mais nem ouvir quando as pessoas me falavam em relacionamento. Porque aquilo ali já tinha ferido tanto por dentro, já estava tão ferido por dentro, que eu disse assim, eu não quero mais saber disso, sabe? Eu não quero mais ouvir isso das pessoas, porque vem até como uma forma de cobrança. E eu creio que Ana, isso para ela, vinha como uma forma de cobrança, sabe? Ela dizia assim, olha, a Penina tem filhos e eu não tenho. Então, no interior dela, isso vinha como uma forma de cobrança, né? E ela se entristeceu ao ponto dela não querer mais comer. Ela não tinha mais prazer na vida. E sim, isso gera uma angústia, que é algo... Eu também passei já por algumas situações, quando é na adolescência, juventude ali, que a gente acaba assim, como eu falei, tem pessoas que são mais frágeis e qualquer situação acaba abalando. Existem pessoas assim, mulheres que por simples fato de você ficar cobrando por ter filhos e ela não querer ter naquele momento ali, a pessoa, como você falou, a pessoa começa a se frustrar, começa a não querer nem chegar perto de determinadas pessoas porque vai ter aquela cobrança. Sim. E a pessoa sabe, eu não quero ter agora. Só que existem pessoas que começam a guardar para si e começam a se perguntar, mas por que eu não quero? Por que isso? Por que aquilo? E essas palavras começam a entrar no coração e acabam gerando uma depressão,
acabam gerando ansiedade. Uma frustração se torna uma pessoa frustrada. Sim. Né? E começa a dizer, realmente, eu não tenho isso. Por que eu não tenho? Não tenho, Só que não posso, ou pessoas... por que eu não quero? Será que eu tenho algum problema? Só que a gente precisa entender que para tudo tem um tempo, né? Para tudo tem um tempo. Como diz o Eclesiastes 3, que para tudo tem um tempo determinado. Sim. E no caso, para Ana, ainda não era chegado o tempo, né? E eu vejo assim que Ana, quando ela vai ao lugar certo, né? Que ela sofreu todas essas humilhações, ela padeceu ali toda vez, né? Que ela olhava ali para os filhos de Penina, era o sonho dela, né? E ela era uma mulher de fé, ela sabia que ela podia gerar, se Deus quisesse que ela gerasse, ela ia gerar. Ela sabia o Deus que ela servia. Isso, se ela não tivesse fé, ela ia pensar, bom, não gerei, fazer o quê? Mas ela sabia que ela podia. Então, isso, quando ela se chega no lugar certo, né? Quando ela se chega no tempo, quando ela se derrama no tempo. Eu vejo assim que isso faz parte das nossas vidas, né? Quando nós temos dificuldades, temos alguma coisa que nós estamos enfrentando que aos nossos olhos não tem solução. O melhor lugar está escrito aqui, né, na Bíblia, que é estar diante da presença do Senhor. É. E ela foi no lugar, ela se derramou perante Deus, isso. Né? E talvez assim, que nem a Bíblia mesmo ali vai citar, que o profeta ao olhar achava que ela estava embriagada. Provavelmente a forma com que ela estava se expressando na presença de Deus. Só que ela estava realmente do jeito simples, se derramando, né? Sim. E muitas vezes a gente, na vida, enfim, a gente acaba se apegando a tantas coisas e a gente não faz o essencial, que é se derramar aos pés do Senhor. Ou às vezes a gente se faz tão forte para todo mundo, porque é muito hoje, oi, tudo bem, tudo certo. E a gente se acostuma tanto com isso, Camila, que a gente acaba chegando na presença do Senhor e a gente acha que Ele é que nem as pessoas. Verdade. E aí a gente não é sincera com Ele, a gente diz, Senhor, muito obrigada pelo dia, tá tudo bem, só que não tá tudo bem. E Ele sabe, porque Ele conhece o nosso íntimo. Então, assim, ali ela mostra pra gente verdadeiramente como a gente tem que chegar até o Senhor, que a gente precisa ser sincera com Ele. Tem vezes que, por vezes, a gente precisa dizer que tá tudo bem para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não vão entender o que não tá bem com nós. Sim. E às vezes a gente não vai ter condições de falar. Mas perante o Senhor, a gente precisa se derramar com sinceridade, né? Porque Ele já sabe, mas Ele quer ouvir às vezes da nossa boca. E quer que a gente se derrame com sinceridade, né, na presença dEle. E eu vejo assim, Tanese, que ela, quando ela se derrama, né? Voz não saía, né? E ela se derramou de uma maneira assim que a voz interior dela ecoava no céu. Sim. Isso rompeu o mundo espiritual. Imagina a sinceridade que ela se derramou, Camila. Porque assim, ó, Deus contemplou as lágrimas dela. Então assim, ó, imagina o quão sincera não foi aquelas lágrimas diante do Senhor, né? A ponto dela oferecer aquilo que ela estava pedindo. O Senhor me dá, mas eu vou devolver para o Senhor. Quão sincera ela, porque eu vejo que é uma oração muito corajosa. É muito. Né? Tu já tem filhos, né? Todas as irmãs que vieram aqui, todas têm filho, tá? Eu digo, eu ainda não tenho, né? Mas assim, eu não sei mensurar o que é o amor de uma mãe. Eu sei mensurar o que é o amor de ser amada por uma, né? Mas eu não sei mensurar o que é amar um filho. Mas assim, tu imagina, tu pedir algo que tu já sabe que o momento que o Senhor te der, no tempo certo vai devolver. E ela fez isso. Que oração corajosa que ela teve. A coragem dela foi extrema, né? Meu Deus. Muito. Mas assim, tipo, é algo assim que nos traz assim, que existem muitas vezes palavras faladas. Nós falamos diante do Senhor e muitas vezes são só da boca para fora, né? Não causam nenhum mover com Deus, porque às vezes não são realmente sinceros. Às vezes é só apenas para massagear o nosso ego, alguma coisa que nós queremos, né? Alguma situação que a gente quer que Deus resolva, né? E Ana não, Ana derramou e entregou. Ela já estava recebendo, né? Ela tinha certeza que ela estava no lugar certo. E quando ela move os céus com essa oração, com esse eco, essa voz que não saiu dos seus lábios, mas ecoou no mundo espiritual, Deus moveu com um sacerdote ali.
Então eu vejo assim que Deus, ele sempre vai mover alguém quando a gente faz uma oração sincera. Sim. Ele vai mover alguém para nos abençoar, vai abençoar o ministério, para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa vida, alguma forma que nós estamos necessitando ali, Deus vai abençoar, Deus vai entrar com aquela providência no trabalho, porque, como a gente falou, às vezes a gente conversa com ele, tudo bem, tudo bem. Às vezes aí existe a necessidade de a gente falar só com o pai realmente. Sim. E como Ana, nossa, foi tremendo que ela conversou com o pai, né? E eu vejo assim que no momento que ela entrega também, Deus já estava também gerando outros filhos para ela. Sim. Que é muito difícil. Eu, como mãe, dizer assim que eu teria coragem de entregar o meu filho ou minha filha, chegar e dizer, Deus, ó, o templo, tá o templo, quando eles desmamar, eu vou levar, né, a tua casa, eles vão servir, né? Se fossem nos tempos como antes, né, que eram assim, por mais que ela soubesse, né, o que é esse projeto, o que ela estava entregando, mas eu sei que é uma maneira muito difícil. Mas Ana, ela teve essa grande atitude aí que moveu, né? Samuel foi um menino gerado ali junto com os sacerdotes, foi alguém usado tremendamente nas mãos de Deus. Tudo existia um propósito, né? Sim. E se ela não tivesse feito, se ela tivesse sossegado com essa esterilidade dela? Então eu vejo assim que nós não devemos nos acomodar com as dificuldades, isso, com as dificuldades que acontecem em nossas vidas. Se você tem um sonho, você vai atrás, você pede para Deus. Você se prepara antes, que Ana, ela preparava a sua vida. Ela teve esse momento aí que ela parou de comer ali e ficou angustiada. Mas ela ia ofertar, ela ia oferecer o sacrifício. Isso, Camila. Isso que eu estava pensando bem agora para comentar. Porque muitas vezes as pessoas pedem algo por um determinado momento e aí acaba que não recebe naquele tempo. E aí o que elas fazem? Elas desistem. Desistem do que elas estão buscando, desistem de buscar a Deus, desiste muitas vezes de servir a Deus, porque se entristece por aquilo que não receberam. E Ana não, ela ia todo ano, né? Ela ia junto, nenhum dia ela disse, não, eu não vou ir junto, eu tô aqui. Porque a gente tem que ir pelo que diz na Bíblia. Na Bíblia não relata, um belo dia Ana se revoltou com Deus e disse, hoje eu não vou ir, esse ano eu não vou ir adorar. Não, ela ia adorar. Então, primeira coisa, ela foi persistente primeiramente em Deus. E é por isso que ela venceu. Porque ela venceu no Senhor. Ela não venceu nas birras que ela fez, nas resistências que ela fez, mesmo lá sabendo que, imagina, ela seguiu um caminho, né? Uma viagem do lado de uma pessoa, não bastando tudo que já passava no decorrer do dia, não só de ouvir, mas de ver os filhos de Penina crescendo e ela saber que ela estava estéril. Mesmo assim, ela ia e se prostrava diante de Deus. Então, assim, ela permaneceu, primeiramente, ela permaneceu no Senhor. E é por isso, acho que a base para a gente vencer é permanecer no Senhor. Independente do que seja, né? Porque, como tu disse ali, Deus, ele move as pessoas. Eu já passei por situações assim na minha vida que hoje eu consigo falar assim mais... não confortável, mas eu consigo falar assim sem doer. Sabe? Eu já passei por situações na minha vida, eu cheguei em casa do meu trabalho assim, e eu abri o meu armário e dizia assim, eu não tenho nada para comer amanhã. E nesse mesmo dia de eu ir no meu quarto, meio-dia, dobrar o meu joelho, orar, e receber uma mensagem, tu tá em casa, olha só, fizemos uma faxina em casa nos armários e a mãe tirou muita comida porque somos poucos aqui, então tem muita coisa sobrando, tu quer alguma coisa? Assim, Camila, em questão de 10 minutos. Então, assim, no momento que a gente ora, uma oração sincera, o Senhor, ele levanta alguém. E não importa quem seja, ele vai levantar, porque quando ele quer abençoar, não importa quem seja a pessoa, ele vai dar um jeito de te abençoar. Independente de quem seja a pessoa, mas ele vai te abençoar. Com certeza. Né? E ali, no caso, foi o profeta, né? E assim, você contando essa experiência, eu lembro, em certa ocasião, eu e o Daniel, a gente precisava de algo de Deus. Só que daí, como Ana aqui, né, Ana entregou, né? Nós precisávamos muito dessa bênção que Deus nos entregasse. E era algo grande. E o que Deus fez?
colocou no coração do Daniel de entregar primeiro. Meu Deus. Ele tinha um instrumento musical que era novo e Deus colocou no coração dele para ele entregar. Ele recém tinha pegado, né? Deus falou para ele entregar para alguém. E ele, será? Você perguntou para mim, né? O que tu acha, né? Porque eu digo que às vezes ele é uma pessoa muito bondoso, então ele não pode ver ninguém com alguma dificuldade que já quer abençoar. Sim. E daí muitas vezes assim a gente acaba, certas vezes eu disse, às vezes tu pode estar fazendo Pela emoção. isso pela emoção. Querer ajudar. Isso. Aí daí a gente conversou, eu disse, não, mas se tu realmente sentiu quem, isso é eu para impedir. É teu, é novo, mas eu não posso impedir. Vai impedir a bênção de Deus na tua vida? Aí ele ofertou. Ele chegou, ele ofertou, ele entregou. Aí nós estávamos num culto. Essas pessoas que vieram visitar foram embora. E eles começaram a ligar no outro dia e falaram para nós, né? Eu preciso voltar porque eu preciso entregar uma bênção para vocês. Meu Deus. Então, sabe, foi algo assim, sabe, extraordinário de Deus. Foi algo tremendo que Deus fez na nossa vida. Então, Deus queria que nós entregasse primeiro. Nós é que estava precisando. Mas Deus queria primeiramente que nós entregasse para Ele nos entregar algo muito maior. E aproveitando isso, gente, que a Camila falou, que é os testemunhos que movem a gente, né? Para que movam as pessoas que estão ouvindo também. Com certeza. Ninguém que entrega algo para o Senhor sai prejudicado. Ninguém. Mesmo às vezes quando a gente é movido pela emoção do querer ajudar. Você pode ver, mas hoje ou mais amanhã, o Senhor, Ele sempre vai cuidar. Com certeza. Porque a gente, quando a gente faz assim... O sentimento é puro. O sentimento é puro. O nosso sentimento é puro que Ele está fazendo. Isso aí, o sentimento é puro, sabe? E o Senhor, Ele sabe. E aí, então, quando o Senhor manda, principalmente quando o Senhor manda, e a gente obedece. Porque nós estávamos falando no outro podcast sobre obediência, que é o princípio, é o obedecer o que Deus manda a gente fazer. E o momento que a gente obedece, a gente nunca vai sair prejudicada, a gente nunca vai sair, dizer assim, vou sair, não fiz tal coisa, mas não fui abençoado de uma maneira ou de outra, Deus vai abençoar. Com certeza. E com ela não foi diferente, né? Ela entregou antes de receber. E eu vejo assim que um ponto também que eu deixei aqui anotado, que Ana, ela tomou posse da vitória e já estava vivendo o milagre. Porque quando ela saiu dali, quando ela saiu de frente ali do sacerdote, diz que o rosto dela já não havia tristeza. E ela saiu e se alimentou. E, gente, ela tomou posse da vitória. Tomou posse. E eu vejo muitas vezes assim, nós chegamos às vezes num lugar, num culto, e pedimos algo para Deus. E Deus abençoa lá, passamos no convite lá, somos abençoados ali. Aí... depois do culto, a gente está contando o mesmo problema. Tudo bem. O que você tem? Isso, aquilo está assim, assim, né? Que eu tenho isso e aquilo. Mas a gente já recebeu a oração lá na frente. Então, isso é a falta de fé. Sim. Se nós tivermos uma fé como a de Ana e sair concretizando, nós íamos alcançar muitas vitórias. Deus, muitas, Camila. Nossa, realmente... Ana, ela é um exemplo, assim, extraordinário. Ela sofreu, ela venceu. E tipo, Ana ali, como eu falei, que ela sofreu feridas internas, né? Um ponto aqui, voltando assim atrás, que me chamou a atenção também, né? Que diz que Siló era um lugar de descanso, né? Então, eu pensando assim, nossa, ela era atormentada, vamos dizer assim, pela rival, no lugar de descanso. Então, isso era muito íntimo. Era algo assim que era para realmente deixar ela fora de si. Mas ela venceu, né? Ela venceu porque ela tinha fé, né? E Deus, eu vejo assim que Ele quer mover nossas vidas e outras vidas, né? Impactar outras vidas para que use essa fé que Ele deixou, né? Aqui escrito aqui com uma Diana, para nós exercer essa fé, para nos alcançar essas vitórias que muitas vezes não vêm à nossa mão, por nós ficar só na impossibilidade. Sim, porque muitas vezes assim a gente recebe uma palavra profética sobre a vida da gente, né? E aí a gente pensa, uau, no primeiro dia assim a gente sai, às vezes é um culto, às vezes Deus usa alguém, às vezes Deus fala com nós mesmo. A gente também tem
que entender que às vezes não é só Deus usar alguém, é na nossa intimidade com Deus que Ele vai falar, né? E para mim já aconteceu várias vezes assim, por exemplo, eu estar ou orando, o Senhor falar diretamente ao meu coração, ou às vezes assim, eu orar especificamente por algo, e aí tu abre o celular e aí ou vem uma mensagem, ou vem um vídeo para ti. Eu tive uma experiência esses dias que eu estava orando pela manhã, eu estava em uma manhã de consagração, e eu fiquei em casa e eu estava orando, eu pedindo, Deus, fala comigo essa manhã, mas sabe quando parece que o céu tá assim, ó, tu não escuta nada. E aí eu disse, Deus, fala comigo essa manhã. E concluí ali a minha oração, fiz o meu devocional e tal, e sentei no sofá, e uma guria que eu sigo, ela abriu uma live, do nada assim, naquela manhã, e ela começou a falar exatamente sobre o que eu tinha conversado com Deus. E aí eu comecei a assistir a live dela, e fui assistindo, fiquei ali envolvida com a live, só que eu não estava entendendo o que Deus estava falando comigo. Sabe quando tu ora e depois tu simplesmente assim, não, tudo certo, continua. Só que por um momento o Senhor falou ao meu coração, presta atenção no que eu estou falando, porque tu pediu para falar contigo. E era uma coisa assim que não era impossível a pessoa saber o que eu tinha conversado com Deus, tu entende? Então, assim, Deus, ele vai se manifestar. E muitas vezes a gente recebe uma palavra, e eu falo por mim mesma, porque Deus, ele faz muitas promessas, principalmente no início da nossa fé, no início da minha fé, na minha volta para os caminhos do Senhor. O Senhor fez muitas promessas. E provavelmente ele afirmou muitas promessas, porque quando eu era mais nova eu havia esquecido. E aí o que acontece? O Senhor, ele afirmou as promessas dele, e eu saí do culto assim, uau, Deus vai fazer isso na minha vida. E os dias passaram. E a gente esquece, quando nós chegar lá em casa, os problemas, as situações às vezes criadas pelo próprio Deus para que nós se aproxime dele, e muitas vezes criadas por nós, elas vão continuar. Sim. E aí a gente passa um dia, passa dois, já não, vá. Aí passou o terceiro dia, já foi, e aí quando vê se perde. Só que Ana não. O momento que o profeta entregou, ela recebeu, levou já o milagre com ela, disse, não, eu já recebi, já estou com ele aqui, já estou levando no ventre, porque assim, o semblante dela mudou. E não mudou uns minutos, mudou a ponto dela voltar a comer uma coisa que ela não estava mais nem com prazer de comer. Ela voltou a se alimentar, né? E logo depois, né, que fala que quando ela encontra com seu esposo ali, que eles conversam, depois daí que eles vão para casa e eles se relacionam, né, que Deus dá o filho para ela, né? Depois, novamente, que ela entrega essa criança depois do desmame, o que acontece? Deus dá mais filhos para ela, né? Então, nosso entregar, Deus sempre vai ter algo a mais para nos entregar também, né? E eu vejo assim que Deus, ele tem projetado muitas coisas para nossas vidas. E só tem esse tempo de espera nosso, e se nós não perseverar nessas promessas que foram feitas a tempo, quem sabe a gente pensa, vai ser amanhã, como você disse, né? Vai ser amanhã ou depois, né? Só que como pode ser amanhã, como pode demorar um tempinho, né? E esse demorar é só apenas para nos lapidando, né? Para na hora de nós receber, nós saber receber. Se Ana tivesse recebido antes do tempo, quem sabe ela também iria ficar se aparecendo. Ou talvez ele dizer assim, eu fiz aquele voto lá para Deus, mas eu não vou entregar. Eu vou segurar o Samuel para mim, porque quanto tempo eu esperei, porque eu mereço, sabe aquilo? Isso. Mas não, como Deus já tinha trabalhado tanto nela, que quando ela recebeu, ela não se importou em entregar para Deus. Ela cumpriu, né? E é muito importante isso, gente, porque assim, a gente tem que cuidar muito do que a gente promete para o Senhor, né? Não sei. Porque assim, quem foi Samuel? Quão grande homem foi Samuel? Mas imagina se ela tivesse negligenciado a entrega dele. Então assim, quando nós prometemos algo para o Senhor, nós temos que estar conscientes de que nós vamos entregar para Ele. Porque o momento que Ana entregou, ela foi abençoada com mais filhos. Então ela pensou assim, creio eu, né? Que ela pensou assim, não, eu era estéril. Eu não gerava. E o Senhor me deu. Então, eu vou entregar para Ele. Quem me deu um para uma estéril, pode me dar mais quantos Ele quiser. E aí mostra mais uma vez a fé dela, Camila. Com certeza. Porque assim, ter fé para entregar o menino. Ela foi lá no tempo certo, né? No tempo certo ela foi lá e entregou. Ela teve fé
tão grande a fé dela em Deus, em dizer assim, não, o Senhor me deu, mas agora eu estou te devolvendo também como eu havia prometido para o Senhor. E ela disse que em tempo ela ia, né? Ela levava uma túnica, né, para o menino. Ela ia, ela via o menino. E eu vejo assim que Deus, ele tem grandes coisas para nos dar. Existem coisas que ele vai nos entregar para nós entregar novamente para ele, para nós dizer é teu, sim, não é meu. Existem projetos e sonhos, e muitos deles nós vamos chegar até esses lugares e ver. Nós vamos passar várias vezes por esses lugares e ver aqueles projetos que foi gerado em nós. Sim. Mas que foi entregado para Deus, né? Mas no tempo certo, né, nós vamos entender que é muito maior, né, o que Deus tem. Que não é apenas algo pequeno, mas é algo extraordinário. Nós não vamos conseguir nem medir o tamanho da bênção que vai ser a partir dessa entrega, a partir dessa fidelidade, né? Sim. E eu vejo assim que Deus, ele quer curar muitas mulheres. E existe esse tempo aí que existe muitos, inúmeros, incontáveis causas de depressão, como eu falei antes, depressão, ansiedade, problemas emocionais. E existem muitas mulheres de Deus aí que estão sofrendo, que estão caladas, né? Mulheres que não procuram ajuda, mulheres que têm um preconceito com um psicólogo, procurar um psicólogo, um tratamento. E eu vejo o quanto é essencial. Sim. Deus deixou também os médicos, né? Também deu sabedoria, né? Com certeza. E eu vejo assim que as mulheres precisam correr atrás disso, precisam cuidar da sua saúde emocional, que muitas vezes estão no seu casamento, não estão já demonstrando mais alegria, não estão demonstrando mais alegria com os filhos, com a família, por causa de algo que está acontecendo dentro delas internamente, e elas não sabem como botar isso para fora. Sim. E muitas mulheres, assim, cristãs, elas sabem que aos pés de Cristo elas podem fazer isso. E ali elas estão já botando pedrinhas no altar da bênção que vão receber. Mas existem outras que não têm, que não conhecem a Cristo ainda. Então se torna algo tremendamente crucial assim na sua mente, no seu coração. E o coração é a saída para a vida, né? Então quando isso atinge ali, sai da mente e vai para o coração, é algo que é aí que começam os sinais, né? Sim. É a mudança de comportamento, é a mudança de hábito, é a mudança de humor, todo que tipo de transtornos. Mas quando se é tratado, e especialmente com a ajuda de pessoas especializadas na área, mas especialmente na presença de Deus, há uma libertação. Deus tem uma libertação para essas mulheres. Deus tem algo para fazer na vida dessas mulheres, que o sofrimento não é o fim. O sofrimento para algumas pode ser o fim, se não encontrar Cristo, se não encontrar a verdadeira saída. Mas para outros que têm a Cristo, é apenas uma escada para subir. Isso é a grande vitória que ainda vão receber. E, inclusive, na Camila, tem muitas psicólogas cristãs, né? Sim. Que vão ir até o ponto que elas estudaram. E também vai ter a parte espiritual, a ajuda espiritual, né? E, assim, é muito difícil, em primeiro lugar, eu acho, reconhecer que precisa de ajuda, né? Porque muitas vezes a gente realmente se faz de forte, de durona, a gente carrega uma casa nas costas, a gente faz isso, a gente faz aquilo, como eu já comentei em outro podcast também sobre, a gente faz tudo, né? A gente faz de tudo. E às vezes a gente olha tanto para tudo isso e a gente às vezes não para olhar pra gente. Sim. Né? Então, assim, é importante a gente parar um minutinho, olhar por que eu tô tão estressada? Por que eu tô tão triste? Por que determinada coisa me chateia? Por quê? E se isso continua repentinamente, todo momento está vindo aquilo, a gente precisa parar e ver, opa, eu preciso consertar isso aqui, melhorar isso aqui. Por enquanto está só na minha mente. É a minha mente, por enquanto, só que está sendo atingida. Porque o momento que desce para o coração, aí se torna um problema maior, né? E a gente também tem a liberdade de, aonde a gente está, a gente se prostrar diante do Senhor, pedir o auxílio e a ajuda dele, e muitas vezes ele vai colocar pessoas em nosso lado. Porque a grande verdade é que a gente serve a um Deus que a gente não vê,
Mas a gente sabe que ele está ali. Mas ele usa quem? Usa pessoas. Ele usa as pessoas. Ele usou o sacerdote ali, né? Na oração que ela Exatamente. fez. Ele não sabia o que ela estava falando, né? Exatamente. Mas Deus já tinha despertado ele para levar a bênção para ela, né? Então, às vezes vai ser uma amiga, às vezes vai ser a pastora da igreja, às vezes vai ser outra pessoa, uma própria psicóloga, né? Mas tem pessoas, no momento que a gente reconhece, primeiramente, porque não tem como mudar quando a gente não reconhece que a gente precisa, né? Com certeza. Então, o momento que a gente reconhece isso e a gente entende que a gente precisa, sim, de ajuda, vai vir ajuda pra gente, né? Então eu vejo assim que Ana foi uma mulher que foi uma vitoriosa pela perseverança e pela sua fé, né? Perseverança. É que nós possamos ser assim também, né? Eu anotei bem a mesma coisa que você, que ela foi perseverante e ela teve muita fé. E foi o que moveu a situação dela vencer, né? Dela sair da esterilidade e não gerar só Samuel. E também quando Deus ele entrega algo para nós, como a gente vai, se a gente parar para estudar, se vocês pararem para estudar, a Bíblia não relata quem foram os filhos de Penina, né? Mas Samuel é falado até hoje. Ana é falada até hoje. Então, assim, Deus, quando a gente pede algo para Ele, Ele nos entrega além do que nós pedíamos e imaginamos. Porque Ana, ela só pediu um filho. E Deus queria dar para ela um profeta. E Deus entregou um profeta. E quem é um profeta, né? O profeta era um representante de Deus na terra. Deus estava entregando um representante dele, né? Tantas privações, né? Eu vejo ali que Samuel passou, né? Que ela... o voto que ela fez, né? Ele passou muitas privações, né? Provavelmente não foi fácil para ele Com também. certeza. Novinho, já sair de perto da mãe. Mas tudo valeu a pena, tudo tinha um propósito, né? Então é tremendo, né? A história dele é muito forte, assim, para nossas vidas, né? Sim. Olha, muito bom nosso papo, Camila. Essas mulheres da Bíblia, elas nos inspiram e realmente elas estão na Bíblia por isso, né? Para nos inspirar nos dias que nós vivemos, aonde a gente está sendo... qual seria a palavra? Mas a gente está vivendo num mundo onde se tem muita cobrança e a gente está num mundo onde a gente vive, às vezes, nas redes sociais, onde a gente vê muitas pessoas felizes. E muitas vezes não é o que parece ali. Muitas vezes. Porque a gente vê situações de pessoas que atentaram contra a própria vida e aí tu vai olhar as redes sociais e tu diz assim, mas como a pessoa parecia tão feliz? Mas eu acho que o mal desse século está na mente, realmente, e da mente o que desce para o coração. Né? Então, o Senhor ele deixou para nós essas mulheres de fé para realmente nos ajudar, né? Para realmente a gente se espelhar e entender que a gente precisa entregar tudo aos pés do Senhor, ser sincero com Ele em oração, ter muita fé, ser perseverante. E quando é algo que realmente é um desejo do nosso coração, algo que a gente sonha muito e que não é prejudicial a ninguém, né? O Senhor, Ele vai ver o nosso coração sincero e mais hoje ou mais amanhã Ele vai estar nos entregando, né? Com certeza. Então eu te agradeço mais uma vez por tu ter aceitado participar, ter disponibilizado o teu tempo, que como eu já falei para a Richelle, eu acho que é a moeda mais preciosa nossa, é o tempo. E tá todo mundo correndo, todo mundo muito ocupado com muitas coisas. E tu priorizou esse momento para estar aqui comigo. Te agradeço por isso. Louvo a Deus pela tua vida, pela tua amizade. Eu esqueci de falar, gente, mas eu e a Camila, a gente congrega também na mesma igreja. E a gente já tem... A Camila, ela orava por mim quando eu ainda não tinha voltado para os caminhos do Senhor. E esses dias eu estava lembrando que teve um dia que eu fui num culto de jovens, eu acho que o Dani estava ministrando. E eu lembro que naquela época ali tinha apenas voltado para os caminhos do Senhor, e eu lembro que eu estava chorando horrores, porque eu estava muito ferida com muitas coisas, eu fiquei 12 anos afastada, então tinha muitas feridas dentro de mim, né? E eu lembro que na hora da oração eu fui, o Dani pediu se quem queria receber a oração, eu fui, e você foi lá e me deu um abraço.
E sabe por que eu lembrei? Porque é muito importante isso. Com certeza. Às vezes as pessoas elas não entendem a importância de um abraço. Mas um abraço ele pode mudar quem está ali sofrendo. E então a Camila já me acompanha há um bom tempo, a gente já anda junto há um bom tempo, para glória a Deus, a gente congrega na mesma igreja, né? O esposo dela, ele é um dos que cuidam ali da igreja também. Então, assim, eu louvo muito a Deus pela tua vida, pelos teus pequenos, que eu amo. Ela tem 2 pequenininhos, que é um xodó, gente. E muito obrigada, espero que você possa participar mais vezes aqui também, tá? E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem agora para as pessoas que estão em casa, para as mulheres, específico, né? Para as mulheres, eu queria que você deixasse alguma mensagem para elas. Hoje a gente está gravando esse podcast no dia 8 de março, a gente está gravando ele no Dia da Mulher. Ele vai sair daqui uns dias, mas a gente está gravando no Dia da Mulher. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, Camila, para essas mulheres que estão em casa e que estão nos assistindo. Ok, primeiramente eu te agradeço também, estou muito feliz de poder participar, né? E vai ser muito, outros que virão, outras oportunidades para outras meninas estar aqui, outras mulheres estar aqui, abençoando outras vidas. E eu quero dizer então para vocês que estão assistindo, que vocês mulheres, nesse dia especial, que você possa hoje pegar essa palavra para você. Você é especial para Deus, independente da situação que você esteja passando. A tua fé, ela vai mover montanhas. Não importa a impossibilidade que está na sua frente, existe algo então que move. Quando você se prostra diante de Deus, move os céus. E eu creio assim que essa mensagem vai trazer muita força para você nesse momento, que você possa mover montanhas com a tua fé. E nós citando ali sobre a depressão, a ansiedade, não deixe que isso te vença. Existe um Deus que é muito maior que qualquer situação na nossa vida. E se você se chegar, eu não sei se você que está assistindo, que irá assistir também, chegar a um ponto que não sabe para onde ir, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Se achegue ali, receba uma oração. Quem sabe nessa oração, onde você vai se prostrar, vai ser ali a tua bênção que você vai receber. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa ter esse exemplo de fé como a Diana. É isso aí, pessoal. Então, obrigada a todos que ficaram até o final. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Nós também estamos no Spotify, no Instagram e também no TikTok. Fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês.